Deu certo. Oi, Olá, bom dia. é, nós estamos falando sobre Provérbios 31, 3. né? Isso. Aproveitando que é o mês da mulher, aproveitando que a gente tem evidenciado isso, né? Essa Sim. propagação da importância da mulher na vida do homem, né? O que é interessante, isso é a importância da mulher na vida do homem. E o que eu achei muito bacana é que a sua extração não é a partir daquilo que fala o Provérbios 31, mas é a partir do que a mãe de Lemuel tem expressado sobre a vida de um, né? Ela é essencial na vida desse homem com os conselhos que ela trouxe. E aí, então é bacana isso, né? Uhum. Isso. E, inclusive, a mãe de Lemuel estava ensinando para o seu filho, né? O homem. E esse Provérbios 31 é tão edificante, tanto para os homens quanto para a gente, ou tanto quanto para a gente mulher, quanto para os homens. Porque a mãe dele estava ensinando para um filho, mas como ele ser, para ele encontrar uma esposa virtuosa. E assim ela trouxe as características da esposa virtuosa e os comportamentos que ele precisava ter. E Sim. hoje, né, eu lendo rapidinho, eu falei assim, nossa, a gente está fazendo lives todos os dias com um versículo. Um versículo. E ela colocou, e ali foi colocado, né, as palavras como se fosse tópicos das palavras principais, ou sei lá. Eu acho que ela pegou um tema assim, escreveu assim, agora eu quero falar sobre isso com Aham, você. E aí sim. foi destrinchando. E não significa que ela conversou com ele apenas naquele dia. E também pode ser que ela sentou um dia e resumiu tudo que ela já tinha conversado. Para falar assim, ó filho, assim, assim, assim. Ó meu filho, o que direi eu? Aí ela começa Aham, a falar. Então, a gente está aqui trazendo a realidade. A gente tem a base, que é o versículo, e traz junto sim. com ele uma outra realidade. Ou seja, ela trouxe isso para ele. E o que precisava, o que a gente precisava ter, tem ali, né? O Senhor, ele permitiu que tivesse ali, disponível para a gente ver e daí aprender, porque a gente não tem como. Imagina a gente passar 1, 2 horas falando de um versículo, né? Então, assim, não é apenas um versículo. O versículo é uma base, mas é uma base da nossa experiência, do nosso dia a dia, da nossa vivência, do que é viver. É como se fosse assim, a primícia, né? E a base é o que fortalece, então é o que a gente precisa. Então, Gi, Aham. a gente ora e a gente pode começar. Então, vamos orar. Uhum. Pai, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui junto com irmãs e irmãos em Cristo. Obrigada por nos unir propósitos para realizar propósitos. Obrigada, Espírito Santo, por tua condução, por tua presença essencial aqui, Jesus. Muito obrigada por sentar à mesa conosco e fazer parte e a gente aprender, se divertindo, sorrindo, chorando, sentindo a tua presença tão forte em nossa vida e nossos corações. Obrigada, Espírito Santo, por tua condução. E permanece aqui, pois és o principal convidado, és o principal a estar presente conosco. Amém. Amém. Pode começar. Obrigada. Obrigado, meu amor, pelo convite, né? E pela confiança em estar compartilhando com a gente, estar dividindo com a gente esse momento, Sim. né? E aí você chegou a perguntar qual dos, pra gente, né, para a equipe. Eu falo gente, pessoas, é porque nós estamos num movimento, eu da escrita, e esse movimento tem mulheres que estão sendo inspiradas e inspirando as outras a, a escrever e a transmitir a sua identidade através da escrita, né? Saber que pode se monetizar através da escrita, né? Que a gente pode receber a paga por aquilo que a gente sabe fazer, que é escrever, transcrever, editar, né?
Então, assim, dito isso, a Josi, ela tem escrito, né, Provérbios 31, inclusive é um dos seus livros, né, Josi? Isso. Um dos seus livros na inspiração de Provérbios 31. E aí ela tem destrinchado cada versículo. Ela perguntou para mim qual versículo que eu me identifico. É claro que Provérbios 31 a gente se identifica com todos. E aí, mas hoje eu estou trazendo para a gente sobre o Provérbios 31, 3, né? Que é: não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos a que destrói os reis. Aí tem outras versões, né, Josi, que fala, né? Não gaste a sua força com mulheres, nem o seu vigor com aquelas que destroem reis, que está em. Essa já é a NVI. Aí tem a Almeida atualizada, que é aquela que eu li, né? Não des às mulheres a tua força, nem os seus caminhos a que destrói os reis. E tem também essa, olha, não desperdice a sua força com mulheres, nem a sua vida com aquelas que destroem reis, né? Então, você tem aí, hoje, você tem uma ideia do que seria a força do homem de dar a força para as mulheres? Você tem, eu fiz algumas meditações, mas eu gostaria de saber, assim, né? Se, o que você acredita como força da mulher aí? Se alguém quiser responder. Primeiro aí, gente, vocês que estão anotando, né, o versículo ou estão com a Bíblia aí, vocês anotem. A palavra que chamou a atenção. E o mandais é força, né? E eu tenho aqui duas versões. Não entregue a tua força, nem os teus caminhos ou vigor às mulheres que destroem reis. E quando ele fala às mulheres, ele fala no plural. Ou seja, não entregue a tua força. E a força eu vejo como a identidade do homem. E dentro da identidade dele, ele tem propósitos, assim como a gente tem como mulher. A mulher tem o propósito de ser mulher feminina. O homem tem o propósito de ser homem viril, masculino. E essa força, tanto ele encontra no pai, né? Mesmo ausente, claro que aí vai ter uma dificuldade, né? Para conseguir receber essa força do pai, porque a gente encontra no homem. E também, mesmo ele distante, pode conseguir, por quê? É honrar. Deus fala assim, honrar o teu pai e a tua mãe. Ele não fala assim, honrar o teu pai e a tua mãe se eles estiverem presentes. Também Deus não fala honrar os teus pais se eles forem bons. Não, é independente. E essa honra faz a gente ter a força, né? Então, a força que é sobre a identidade dele, sobre aquela energia, e não é energia de, sei lá, um ambiente, tal, essas coisas não, mas a essência do homem, né? É masculina. E ele tem essa força. E essa força faz o quê? Quando Deus ele falou, seja forte e corajoso, Deus falou para um homem, para Josué. Ele não falou para uma mulher. E ainda assim que a gente tem a força, a nossa força é diferente. O homem é físico, a mulher é mais essência, é mais sentimento. Então, é muito diferente. Por isso que eu falo que e é uma verdade, né? Que não tem como a gente buscar essa igualdade. É tão tola. Não tem como. O homem foi formado do pó, da terra. A gente foi formada da costela do homem. Olha só. Então, essa força que ele tem, que é de homem, né, masculino, se a gente olha ele como menino, porque assim, tem realmente, né? A mãe, ela não conseguiu fazer diferente. E até o que ela fez, o melhor que ela conseguiu dar, não foi para ele ir para a vida. Às vezes ela não levou ele, né, pro pai, para a esfera do homem. E quando eu falo levou, não é pegar
fisicamente assim, de fato, nem levar. Mas entregar mesmo, falar assim, filho, você pode, né, estar com o papai, aprender com ele. E às vezes acontece das mães super proteger, não permite que o pai. Porque assim, o Claro. homem é homem, né? O homem brinca, o homem joga pra cima, o homem, se ele vê, ele deixa cair e fala assim, agora levanta. É o homem que diz assim, vá pra vida. A mulher não é aquela que acolhe, né? E se ela fica com um filho só para ela, ele vai crescer o quê? Um filhinho da mamãe, um homem fraco. E muitas vezes a gente fala assim, um homem banana. Não é que ele seja, mas ele está. Então você fica cresce um homem fraco. Então onde é que ele encontra essa força? É no pai. Ele aprende a ser como o pai, independente. Ele aprende coisas de homem como homem, né? E então essa força que vem a revelação nessa do Espírito Santo é que sabe aquele versículo, marido, a minha esposa, a sua esposa, assim como Cristo chamou a igreja e morreu por ela. Ou seja forte, seja corajoso, proteja, ame, e se preciso for, morra por ela. E é o natural do homem. Então, e quando esse homem não tem essa força? O olhar da gente, né? O olhar da mulher, para ele, dá força. Como que eu olho para ele? Eu olho como menino, eu chamo ele de boy. O que significa boy? Menino. Você está chamando ele de menino, você está declarando, usando suas palavras para declarar que ele é um menino. E ele não é um menino. Ainda que ele esteja, né, com atitude de menino, você pode declarar que ele é o seu homem de honra. Você pode declarar sobre a vida dele, sobre quem ele é, na identidade dele. Isso vai fortalecer, isso vai dar força. Que a gente consegue, né, fazer isso com a nossa doçura, a nossa essência, a nossa essência do Espírito Santo. A gente consegue fazer isso. Então, Isso mesmo. é isso que eu vejo. É sobre virilidade, força, né? Virilidade. Eu posso compartilhar um pouquinho, eu não sei se você... Posso compartilhar um pouquinho daquilo que eu vi dentro desse versículo? Com certeza. Tá. É porque tá certo, né? Essa questão da energia e virilidade. Mas o que eu achei interessante, vamos pontuar lá o que fala, quem que está falando para quem, né? Primeiro, a mãe está falando para Lemuel. E ela, na verdade, né, a essa altura, ela já sabia que ele era o herdeiro, seria um rei, né? E então ele já tinha a unção do rei. Então ela estava falando para um rei. Qual que é a força, né? Igual fala, não dê para as mulheres a sua força, né? E nem para aquelas que destroem. É claro que a gente consegue entender dois pontos que eu cheguei a lidar aqui. Primeiro, ele era rei, e um rei, ele tem o quê? Poder e autoridade, né? O rei, geralmente, ele é. Então, o homem que vai dar esse poder e autoridade, o homem, geralmente, ele já é determinado a ter autoridade. Autoridade no lar, autoridade, como no caso ele sendo rei, autoridade diante de uma nação. Então, ele tem o cetro, o poder de ter autoridade. Ele tem a autoridade. Isso é a ocupação do homem. É o papel primordial da ocupação do homem. Quando ele dá para a mulher esse poder e essa autoridade, o que ele está fazendo? Ele está saindo da sua posição. Ele está saindo do seu papel e da posicional e está deixando que a mulher construa uma autoridade. Então, a gente vê hoje em dia isso, né, sobre o que vemos hoje em dia nos relacionamentos, troca de papéis, né, mulheres sendo descompensadas porque estão exercendo o governo e carregando um grande fardo. Muitas mulheres carregam esse fardo porque elas estão sobrecarregadas, porque os homens deixaram o seu cetro e a sua autoridade com elas. Por que
eu cheguei a essa conclusão também. Nós vamos ver, se for discorrer a palavra, o rei Herodes, ele deu. Vamos pegar primeiro lá em Sansão, quem conhece a história de Sansão. Sansão, então, ele deu a sua força à mulher, né? Ele se apaixonou por uma mulher que era de um povo que tinha traços de sedução e que sabia exatamente o que o homem queria. E aí eu vou entrar nesse ponto também da sedutora, a mulher sedutora, a mulher estrangeira, a mulher adúltera, a mulher que seduz o homem. A força do homem é a autoridade. E a mulher, ela consegue derrubar, com a sua sedução, ela consegue derrubar essa autoridade. Ela consegue tirar o homem do foco, né? Então, aí Sansão era juiz também, ele tinha um poder e autoridade sobre a nação, ele estava julgando, ele estava na posição de julgar a nação, né? Diante dos filisteus, julgar os filisteus para libertar Israel naquele momento. Mas hã? Oi? E proteger é uma característica, né, de governante, né? Exatamente. Proteger. Exatamente. O teste de autoridade era esse, né? Pode me cortar sempre que precisar, e se alguém quiser falar também. Então, era exatamente isso. Proteger essa... trazer esse teste de proteção então, na nação, né? E aí, a atitude de uma mulher sedutora fez com que esse homem tirasse o foco, né? Ele ficou com foco na sedução, na mulher, naquilo que ela poderia oferecer, e ele perdeu a sua autoridade. E pior, ele perdeu a vida, né? Nesse caso. Nossa, que exemplo você trouxe, hein? Faz muito sentido. É isso, é como se ela estivesse sentada com seu filho e trazendo a história de Sansão. Realmente. Muito bom esse exemplo. Pode continuar. Obrigada. Tá. Então, nós temos... Aí a gente está falando de pessoas na posição de autoridade, que a Bíblia nos cita. A gente tem esse referencial, que é a Bíblia, né? Então, a gente fala do rei Davi, né? Então, ele tinha algumas mulheres, né? Então, o rei Davi, a força dele, em algumas ocasiões, ele transferia para algumas mulheres. Aí, bom, eu vou citar 3 mulheres, tá? Uma é Mical, outra é Abigail e outra é Betseba, que são as mulheres que tiveram a vida dele, tá? Quando Davi, aí eu bom, Abigail, ela foi a mulher sábia. Ela trouxe e honrou a autoridade de Davi, né? Desde quando ela entendeu lá que Davi estava diante de uma circunstância difícil com Nabal. Então, ela soube honrar esse homem desde quando ele era só guerreiro. E aí, Davi o levou para o palácio por causa dessa sabedoria também. Uma mulher que sabia honrar. Mical, ela descobriu... Tem uma passagem que fala que Davi, ele entrou nos palácios porque ele tinha vencido, né, os filisteus, me lembro. Então, ele tinha vencido. Diante de uma vitória, ele entrou igual uma criança, sabe? Ele entrou, ele estava desprovido da sua autoridade de rei, vamos dizer assim, porque ele entrou cantando e levantando as suas vestes. Então, ele descobriu, e Mical, que era a esposa dele, que deveria protegê-lo, o que ela fez? Ela desonrou o seu marido. Ela é como se ele estivesse, né, diante de uma situação em que ela desonrou o seu marido. Só que nesse caso,
Davi estava, Davi, ele não estava transferindo a sua autoridade, ele só estava livre, ele só estava expressando o seu amor a Deus. E aí, quem que foi punido nesse caso? Foi Mical, que ela se tornou estéril. E aí nós temos a Batseba, que aí mais uma vez a gente cai naquele caso, a sedução. Batseba sabia onde que ela estava. Ela sabia que ela estava num lugar de privilégio, onde possivelmente era ela no pátio, onde o rei iria visitar. Então, ela se posicionou numa condição, eu estou dizendo assim, né, na minha interpretação, que não é só uma pessoa que peca, né, não é só uma pessoa que se expõe à vergonha, ou ao pecado, ou à ignomínia, mas são duas. Se acontece algo com as duas pessoas, é porque as duas se expõem. Então, nesse caso, Davi deu a sua força para uma mulher. E aí repercutiu o quê? Em morte, em adultério, e aí foram morte dupla, porque morreu o marido dessa mulher, né, que é Urias, morreu o filho dele, né, e tiveram muito mais consequências. É um rei, né? Também a gente vai olhar no rei Herodes. Ele já estava adulterando com Herodias. E aí o que acontece? Ele se deixou ser seduzido pela filha de Herodias, lá no Novo Testamento. E aí ele foi obrigado, ele passou a sua autoridade para ela. Tudo que você quiser, eu te dou. E aí o que ele fez? Quando ele deu para ela essa oportunidade de fazer qualquer coisa, ele cortou a cabeça de um profeta. Ele calou a voz de um profeta para sempre, porque ele entregou a sua força para uma mulher adúltera, né? E para uma mulher sedutora. E essa mulher levou ele a matar João Batista, a cortar a cabeça de João Batista, coisa que ele não queria. Ele tinha um temor de João Batista, mas ele acabou fazendo, porque ele entregou a sua. Bom, enfim, aí eu discorri sobre esses reis, sobre exemplos de poder e autoridade, que o homem geralmente passa o cedro para a mulher, e aí são duas, né, que eu falei, não é dar essa autoridade para as mulheres e nem para aquelas que destroem, Nossa, assim, você trouxe os exemplos, assim, bem, muito certeiros. A gente falou, né, sobre o mulheres, que ela fala no plural. Então, o rei, quando ela fala assim, ó, para você encontrar, a mulher virtuosa, ela é encontrada. E muitas versões tem já esposa, ou seja, ela dá um conselho como se ele já tivesse rei, né, esposo. Sim. E aqui, quando ela fala não entregue sua força a mulheres, ou seja, não fique com uma mulher além da sua. Isso é entregar sua força ao mundo. E ao mundo as coisas humanas. E como o homem é físico, ele tem essa como é que eu falo assim? Essa tendência, né? A cair mais no adultério, na prostituição. E depois a gente vai até falar, né, sobre um pouquinho sobre prostituição. Então, é usar o tempo, usar o seu corpo, que é para ser templo e morada do Espírito. Aí o que as pessoas fazem, né? E ela deu o conselho aqui, não faça isso, porque o seu tempo é precioso. O seu templo é morada, é casa do Espírito Santo. Então, não use, porque se você usa o seu corpo, você está ferindo o corpo de Cristo e está ferindo a igreja. Porque a igreja somos um e com Cristo
nos tornamos um. Ele é o cabeça e a gente é o corpo. Então, se eu me firo, eu estou ferindo a igreja também. Eu estou ferindo a Cristo. Olha como... Então, ela fala assim, filho, não entregue a sua identidade. Não entregue, não gaste a sua força com coisas vãs. Não foque em coisas terrenas. Mas com a sua mulher, você vai encontrar a verdadeira força. Porque a mulher virtuosa, ela gera vida. Né? Ela sempre faz o bem. Ou seja, ela gera vida. Ela está no papel dela. Aí, quando ela fala também sobre vigor, é a força, a energia, a vida. E aquelas, quando ele fala, né, não entregue aquelas adúlteras, né, prostitutas, levianas. E elas destroem, ou seja, elas matam. Aí tem um versículo, ó, é o 5, é no capítulo 5 e o 5 e o 3. Aí fala assim, ó, os lábios da mulher imoral, ou adúltera, né? Cadê? É tipo assim, ó, não entregue a sua força aos lábios da mulher adúltera, imoral. Não entregue os seus passos, né? Não entregue os seus passos à condução, porque ela leva os seus passos para a sepultura, ou seja, tem versões que falam para o inferno e outras falam para a morte. E quando fala morte aqui, ela começa na morte espiritual. Morte espiritual, aí a nossa alma fica ferida e, consequentemente, a nossa carne, o nosso corpo. E aí ele padece, né? E a pior morte, gente, é a morte espiritual. Porque a gente não é daqui, a gente está aqui, mas não somos daqui. E a nossa alma, nosso espírito, ele tem saudade, né, do céu. E é para onde ele quer ir. Mas quem está governando sobre você é a sua carne, as vontades carnais, ou o seu espírito, né, governando sobre a sua alma e a sua alma sobre o seu corpo. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, do que a gente está se alimentando, né? A gente está se alimentando de quê? De pornografia? E essa é uma questão não só para homens, para mulheres também. Por quê? Eles estão lutando tanto, né, pela igualdade, que algo que é mais do homem, que é físico, é mais do homem, as mulheres também estão indo para esse caminho. Então, olha o tanto de coisa. A gente está se perdendo da nossa essência, né? Então, filho, não dê suas forças, não entregue a sua força para mulheres. Mas você pode se entregar e não entregar a sua força, mas você pode se entregar para a sua esposa, para a sua família. Para ela, você pode morrer por ela, se for preciso, sabe? Então, Davi, ele não só ficou com uma mulher, ele teve muitas mulheres. Eu fiquei assim, eu fiz, meu Deus! E por que ele era segundo o coração de Deus? Porque quando ele errava, ele se arrependia, ele ia para o Pai, ele se ajoelhava, ele reconhecia, ou seja, ele tinha humildade. E isso agrada o coração de Deus. Sim. Por mais que ele tinha as questões dele, gente, olha só, ele era considerado filho bastardo, ele era considerado rejeitado, ele tinha um monte de questões, e ainda assim ele conseguiu governar, né? E os filhos dele, foi uma destruição só. Isso foi consequência dessas escolhas dele entregar, muitas vezes, para mulheres. Muitas mulheres. Não importa se naquele tempo podia, mas o princípio não ensina. Deus, ele formou um homem e uma mulher. Ele não fez um homem e duas mulheres. E nem ao contrário. Ele fez um homem e uma mulher, né? Aí vem a questão também de outras situações que vocês podem estar pensando. Independente. Se tem algo fora disso, é porque tem algo que precisa ser visto. Deus fez um homem e uma mulher. As consequências disso a gente vê. Davi, ele governou, ele lutou e não foi fácil. Por que não foi leve para Davi? Não foi.
Porque ele tinha muitas questões que ele estava fazendo que não era princípio, né? E um exemplo é esse. Entregar muitas vezes a sua força, se entregar para mulheres. Muitas mulheres, misericórdia. E assim, incontáveis na Bíblia. Tem um momento que fala assim, e outras mulheres, que não deu nem para contar, para colocar na Bíblia. Então, isso vai perdendo a força, que é para o homem ter aquela força viril. Olha, eu escutei a história de um, eu não vou falar o nome dele, né? Ele, olha só, ele é casado, muito bem casado, tem uma esposa linda, sábia, assim, de Deus mesmo. E ele disse que um dia ele começou a sentir desejo por uma mulher. Sabe o que ele fez? Ele comeu bem muito. E ele colocou a mão assim, né, na boca para ele vomitar. E depois que ele vomitou, ele falava o nome dessa pessoa. Esse vômito é fulana. E, gente, é um pouco nojento. Mas olha o que ele fez. Ele colocou de volta na boca dele. E disse, essa aqui é fulana, essa aqui é fulana, essa aqui é fulana. Gente, sabe o que é isso? Ele tinha as questões, né? E ele é homem. Mas olha, o homem que ama mais a Deus. Então, se você que é solteira, né? Quando você orar, uma das principais coisas que você pode pedir é, Senhor, traga para mim que o homem que vai me encontrar seja um homem que ama mais o Senhor acima de tudo, de todos. Porque esse homem que ama a Deus acima de todos, ele vai fazer tudo para agradar o coração de Deus. Ele Se não vai se algo... entregar à Isso, pornografia ou qualquer outra isso, adultério, se for, né? isso. Embora que ele pode estar sujeito, mas é como você disse, a história de Davi, ela continuou porque ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, por ser um homem que se arrepende, um coração que é quebrantado e contrito. Uhum. Então, isso a força do homem, da mulher, ela tem que estar nisso, né? Em aprender a se submeter a Deus. Essa atitude que o homem fez, assim, que foi radical, mas no fundo o desespero da alma dele de querer acertar, de querer fazer o melhor, porque é com sacrifício mesmo que a gente lida sobre as coisas carnais, sobre os desejos carnais. Você falou uma coisa muito certa. Não só o homem, mas muito as mulheres também. Nós estamos vivendo um tempo de poder de sedução muito grande e de distorção de identidade muito grande, né? Então, às vezes, o homem é insatisfeito porque a mulher, né, dentro de casa, mesmo que, às vezes, ele está tentando cuidar, mas muitas vezes a mulher está com outras demandas, e sem quererem ver que a falta de comunicação é que talvez está trazendo isso, essa solidão para a mulher, para o homem, e aí o recurso dele vai ser pornografia. Às vezes, ele fala assim, mas eu não estou traindo com mulheres. Mas ele está vendo canais que são proibidos, porque se ele está vendo no escuro, são canais proibidos, sabe? Está operando de outra maneira. A mente dele está deixando entrar a impureza no coração e na mente, e o tempo todo se sentindo... às vezes está se sentindo lesada, mas a minha mulher não faz. Mulheres, aquilo que é irreal, aquilo que é tão, como se diz, não é irreal, é fruto de algo de uma sedução que não é real, e não está acontecendo com ele. Não é a mulher da sua mocidade, não é a mulher da sua aliança. Então, isso tem sido efetivo, né? Infelizmente, tem sido efetivo nesses tempos, e você falou certo. É um ciclo vicioso se a pessoa não dizer um basta. Se ela quiser dizer um basta, aí sim, ela vai né, entender que Deus vai interferir na vida dele.
Sim, e tanto, porque assim, a gente está focando mais aqui nas nossas questões como mulher, né? Porque o foco maior são as mulheres. Apesar de ter homens aqui, né? E sejam muito bem-vindos. É, aí, voltando um pouquinho, tem essa falha do homem, e é muito bom ele reconhecer, porque, por exemplo, um filhinho da mamãe, depois eu vou trazer aqui um conteúdo sobre os traços de caráter. E vocês vão entender melhor. Mas eu vou Ah, falar rapidinho que o quinto traço, que é formado na gente na nossa primeira infância, é um traço cuja característica é um filhinho da mamãe ou a filhinha do papai. E esse traço é o traço rígido. E o que, que ele é? Ele é muito na sexualidade. Então, esse traço forma um homem menino com a dependência emocional na mãe ou nos pais. Porque o coração dele ficou casado com a mãe. Olha só. Então, se o coração dele está casado com a mãe, como que ele vai estar disponível, totalmente disponível para uma mulher? Ele precisa ter essa consciência e começar a um processo de cura mesmo, né? Reconhecer, quebrar essa ligação, sabe? Essa dependência e dar preferência à mãe do que à esposa. A esposa é prioridade agora. É a esposa, é a família atual e não a família passada. A gente precisa desligar da primeira família da gente. Ah, eu vou esquecer. Não é esquecer, é se desligar. É você crescer. Adultos reinam. Rei, a gente aqui é como rainha e o homem como rei. Mas menino não reina, não governa. E nem menina reina. A gente precisa crescer, a gente precisa estar no nosso papel, no nosso lugar de mulher. E de mulher e como marido e esposa, né? Eu quero ler só aqui os dois versículos. Eu anotei aqui, ó. Olha que coisa. É o 5, é provérbio, né? 5 e 5 fala assim, ó. Que os pés da mulher lá, né? É adulta. Seus pés descem para a morte. E os seus passos conduzem ao inferno. Olha só. E esse inferno, essa morte, não é só a morte física. Ela é consequência de uma morte espiritual. E o outro versículo, é o 5, o capítulo 5 e o 7, fala assim, ó filhos, ouçam-me, e não vos afastei das palavras da minha boca. Ou seja, é um pai aqui falando para um filho, para uma filha, dizendo assim, por falta de conhecimento, filho, você se perde, o meu povo se perde. Mas eu estou aqui para gerar vida, trazer a verdade. Me ouça. E me ouça e deixa entrar no seu coração. E o outro, que é no mesmo capítulo, aí agora o 5 e o 15, fala assim, ó. Olha que coisa linda. Aqui tá falando para o homem, mas a gente entende também, né? A gente pega pra gente. Bebe águas da tua própria cisterna e águas correntes do seu próprio poço. Ou seja, desfrute da sua própria esposa, não da esposa dos outros, não daquelas. Porque assim, ó, quando o homem casa, mesmo se tiver outra mulher lá solteira, ela não é sua, ela é de outra pessoa. Ele só não encontrou ela ainda, mas ela não é sua. A sua é a sua esposa que você escolheu, a que você encontrou. Assim é você, mulher. Se tem um homem, mesmo ele solteiro, ele não é seu. Ele vai encontrar a dele. Por isso que ele fala aqui: beba águas da tua própria cisterna e águas correntes do teu próprio poço. Aqui é mais profundo, né? Mas vamos aprofundar. E vai ter um dia aqui que a gente vai falar um pouco sobre isso. E o outro é assim, ó, o 19. Que a tua esposa, né? Que ela seja. Aí aqui vai muito pra gente, tá? Que ela seja como uma corça amorosa e uma cabra agradável. Aí depois vocês vão ver outra versão. Que os seus seios te satisfaçam em todo o tempo e que tu sejas sempre arrebatado pelo seu amor. Gente, esse aqui é profundo, porque quantas vezes as mulheres, eu vou dizer, tem mulheres com
bloqueios, assim, que eu falo abusos mesmo, né? Foram abusadas e elas se privam, elas têm medo. De que toquem ela. Então, ela fica em falta com o seu esposo e fala assim, não, hoje não. Então, assim, o abuso causa baixa libido, causa você não querer ser tocada e muitas outras coisas. Então, a gente precisa encarar que foi, se foi abusada, encarar que foi e precisa curar isso. Você reconhece a sua parte. Por que você atraiu essa situação? Porque a gente sempre tem a nossa parte e a parte do outro, nunca é só o outro. E quando eu resolvo a minha parte, eu fico livre. Independente do outro se quiser ficar ou não. Mas, por exemplo, o abusador, ele tinha uma questão para atrair uma vítima. E eu tinha uma questão para atrair um abusador. Então, eu preciso encarar isso. Eu já fui abusada. E eu não queria nem pensar no abuso. Porque aquilo me doía. E teve momentos que eu esqueci mesmo que eu fui abusada. Só que tinha situações que traziam algumas sensações que lembrava. Então, meu inconsciente remetia ali e automaticamente eu já queria rejeitar. E rejeitar algo que é precioso. Gente, namorar o nosso marido, ter relação com ele, chegar ao ápice, né, do prazer, é maravilhoso. Como assim? É do diabo? O diabo não tem nada. A gente que fica querendo para ele. Não é verdade? Então, se tem uma questão, uma dificuldade, resolve. Pede ajuda. Sei lá, a gente tá aqui, né, e pode se ajudar. Mas também não vai se abrir para qualquer pessoa, né, gente? Então, mas busque pessoas. Na internet tem. Inclusive, eu vou deixar aqui a indicação para vocês. O nome dela eu acho que é Eliane. Eu acho que é assim. Depois vocês pesquisam aqui no que a gente segue. Isso. Aí a gente indica para vocês. Tem também a pastora. Ai, gente, agora eu esqueci o nome dela. Enfim, eu vou deixar aqui. Isso, ela mesma. Isso. Gente, a gente pode buscar ajuda. E não é vergonhoso. Eu me sentia suja, eu tinha muita vergonha. Hoje eu falo. Eu falo porque eu me curei e também porque eu posso ser cura para outras pessoas. Então, assim, eu tinha muito vergonha de falar isso. Eu não queria nem pensar, imagina falar. E para me comunicar, para se abrir, você precisa, né? Vai chegar um momento que você precisa se abrir para o seu marido. No caso, se for marido também, né? Para a esposa. E outra coisa, maridos que estão aqui, e se sua esposa, né, passou por isso, isso é muito, muito, muito doloroso. Não chegue para ela e fala assim, por que você não me falou antes? Se coloque no lugar dela. E fala assim, nossa, amor, você foi muito forte e aguentou até aqui, mas você pode contar comigo. Pode se abrir. Você pode contar comigo. Vamos juntos pedir ajuda, buscar ajuda. Não fala assim, aí você precisa resolver isso. Então busque ajuda. Então vai resolver. Não, você é um com ela. Fale para ela, amor, eu tô aqui. Você precisa da minha ajuda? Eu tô aqui. Então vamos juntos. Você sabe que pode contar comigo. E vice-versa. A mulher também com o homem. Nossa, amor, nossa. Gente, tem histórias. Teve uma história de uma mulher que ela reconheceu que estava abusando do marido. E depois ela percebeu que ela estava sendo abusadora. E ele estava abusando como? Tirando a vontade? Oi? Estava abusando com... Ela reconheceu que ela estava abusando de que maneira? Sendo autoritária? Era isso? Também, mas não era nem tanto isso. Era mesmo no sentido de, assim, meio que mandar, entra o autoritarismo, né? Mas em outras coisas, assim, mais íntimas. Gente, até em uma palavra, assim, ó, ela falou assim, nossa, vamos usar que eu quero lhe usar. Gente, isso é tão, né? Usar. Por isso que eu não gosto de falar assim. Ai, Deus está me usando. Eu não gosto de falar. Eu até procuro outra palavra. Eu sou um instrumento dele aqui, porque eu falei sim, eu disse sim para ele. Fazer através de mim. Mas ele não me usa, ele me deixou livre
para escolher, né, fazer a vontade dele ou não. Então, assim, vamos ali que eu vou lhe usar. Isso é muito... Gente, isso é uma atitude inconsciente de algo, de uma questão que você tem, porque isso não é normal. Você fala... Então, aí, ó... usado, teve sempre um histórico assim, né, dentro dessa área, né? De abuso, de usar como objeto, de não ter respeito para a pessoa que está ali, né, que está se relacionando. E ambos não se respeitavam, porque ele deixava isso acontecer, porque também ele tinha questões dele, e ele não se respeitava como um homem. Então, mas quando ela viu isso e começou a resolver tudo, então, assim, olha o poder que a gente tem, né? Aí ela falou para ele, ela falou que já foi abusada e que ela também já abusou quando criança. E, gente, abuso não é só o teu ato, né? A penetração, essas coisas. Tem outras formas de abuso. Então, ela falou para ele, e ela começou a lembrar, quando ela reconheceu, né? Ela começou a lembrar que ela já tinha tentado ficar com um menino, pequenininha, né? Ela era criança. E sabe o que era? Ela conectou, ela teve a percepção, ela conectou que ela estava honrando o avô que ela nem conhecia, que tinha feito isso. E tipo, foi excluído, desrespeitado, tirado do lugar dele, vamos dizer assim, né? Porque assim, independente do que as pessoas façam, a pessoa tem aquele lugar ali. Não é porque ele errou, fez algo tão cruel, não importa o que foi, ele vai deixar de ser o avô. Ele não vai deixar de ter aquela descendência que ele gerou. Vai continuar sendo. E quando a gente desonra esse lugar, isso acontece. E no caso dessa moça, foi isso, né? Desrespeitaram o lugar dele, excluíram ele da família. Então, para que a família diga assim, quem é a vida, vamos dizer assim, ou Deus fala assim, quem é você para querer excluir? Se eu que formei, eu não excluo, quem é você? Quem são vocês para excluir ele? A gente não cura excluindo, a gente cura amando. E amando não é passar a mão por tudo que as pessoas fazem, mas é respeitar elas. Respeitar elas como elas estão escolhendo ser, respeitar elas. A vida é delas. Então, assim, no caso dessa moça foi isso. Olha como é profundo. E aí, na relação, aí ela descobriu que ele foi abusado. O marido dela foi abusado. Ou seja, os dois em uma situação de abuso e nenhum dos dois sabiam. Olha só. Tá vendo? Como que conecta, né? Como você disse, a atração, a lei da atração, né? Do abuso e o abusador. E no caso, os dois são abusadores. Tem a Angélica, ela falou uma coisa interessante também, olha para você ver. O próprio Salomão se perdeu por causa das suas mulheres. Elas o fizeram adorar outros deuses. Olha que perfeito isso. Ele entregou. Né? Isso é um exemplo muito claro da vida do próprio Salomão, porque ele entregou a força dele para suas mulheres, e um homem considerado mais sábio da face da terra. E nenhum outro perdeu essa autoridade, a ponto de, quando ele escreveu Eclesiastes, ele foi reconhecendo, né, que ele se tornou alguém que corria atrás do vento de várias maneiras. E foi bem lembrada, Angélica, né? Foi bem lembrada essa questão de entregar, por causa que ele entregou essa força às mulheres, ele teve várias, ele passou a adorar outros deuses, a alquimia, né? Até tem escritos da Cabala que foram inspiradas por Salomão. Salomão escreveu muita coisa negativa por conta disso, né? Por conta de se adorar outros deuses, adorar outras ciências que não é Deus, tirou Deus do foco, tirou Todo-Poderoso, da qual lhe deu a sabedoria, lhe deu as riquezas, lhe deu várias mulheres.
ele aí tirou esse Deus do foco. Tanto é que os seus descendentes, e aí não foi só isso, o seu descendente se tornou um dos piores reis de Entende? Judá. Olha aí o exemplo. Salomão é filho de quem? Davi. Então, assim, depois os filhos de Salomão, e aí? Né? A gente vê na história. Aí, peraí, só fazendo esse adendo aí, dentro daquilo que você falou de Davi, porque Davi, o que ele era? Ele se tornou, ele errou, mas aí Salomão foi o filho da sua redenção, porque ele arrependeu, né? Uhum. Então, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus, ele arrependeu. Salomão foi o filho da redenção. Tanto é que Deus deu autoridade para Salomão e não para Davi, para construir o templo de Deus. Ele se tornou um homem. O princípio do caminho de Salomão foi tremendo, tanto é que ele escreveu os 29 provérbios, né? Apesar de que ele não escreveu, ele citou e aí tinha os escribas, né, que escreveram. Vamos dar voz àquilo que nós fazemos, né? Então, ele era o citador desses provérbios e tinha lá os escribas que fizeram, mas só foram 29 provérbios que estavam da autoridade desse homem que foi sábio, de Salomão. Mas, e aí depois houve essa desconstrução da história. Quer dizer, em Davi começou-se a reconstrução, porque ele se arrependeu, e depois em Salomão trouxe a desconstrução, porque ele entregou a sua força às mulheres. Olha. Aí, só essa pausa, pode continuar aí. Meu Deus, olha só, gente, como isso é. Então, essa parte, né, sobre que fala que ela seja, ou seja, que a gente seja, tá falando aqui pra gente, que sejamos uma corça amorosa, que os nossos seios o satisfaça, né, os nossos seios satisfaçam em todo o tempo. Tem um versículo que fala assim, e é Salomão que fala, né, com em um dos livros dele, sobre uvas, seios, e ele compara, né, o seio e eu. E muitas vezes a gente fala assim, nossa, isso é pecado, Deus me livre. Tem que dormir de combinação. Vou falar combinação. Gente, que... tem muita gente que conhece como combinação, né? Não sei se é todos que conhecem. É aquela roupa que veste por baixo, assim, de outra roupa. E sabe por quê? Porque você não tá bem. Se você fica assim, aprenda aqui. O princípio é você se entregar para o seu esposo. O seu corpo se tornou dele e o dele se tornou seu. Então, é automático que quando ele desejar, você já também está ali ligada. Mas se isso não está acontecendo, tem algo que precisa ser visto. Então, a gente precisa reconhecer e começar a olhar para se curar. E não para ficar ali catucando ferida, mas é olhar a ferida e curar. Aí aqui fala assim, aí ela, sei lá, não se troca na frente do marido, evita, né, ficar assim, você que é para ficar, como é que fala, na intimidade com ele, você pode tá sensual, é pro seu marido. Sim. É pro seu marido. Então, as mulheres têm um excesso de pudor na frente do próprio marido, né? Isso. E tudo que eu quero é que elas tirem as roupas, né? Vamos dizer assim. Tudo que eles querem é que elas sejam femininas. Isso. Sensual. Isso. Ela, a esposa, para ser pro marido. E por que isso? Tem gente que fala assim, nossa, se fosse para escolher, não casaria de novo. Casaria de novo, sim, porque você não ia ter a experiência, né? Que teve no casamento. E o casamento é uma escola. Você se depara, você bate de frente com muitas questões suas. E dói, gente. Dói. A gente reconhecer as coisas. Mas é para cura. É uma dor para cura. E quando você vem aqui, e fala assim, que os seus seios satisfaçam, né? Em todo o tempo o seu marido. E que a gente seja
que ele seja, gente, que o homem seja arrebatado pelo amor. Arrebatado pelo amor. Que mulher é essa? Ela é entregue. Ao invés dela estar casada, o coração dela está casado. Isso é muito sério. Ela está E entregue. olha que ver a comparação, arrebatado pelo amor da sua mulher, pela sedução, pelo poder de sedução que a mulher tem para um homem, e não arrebatado por causa da outra, da estrangeira, né? Aquilo que nós estamos falando, por causa da oferta de outras mulheres, da sedução, o poder da sedução das internets, da vida, televisão, tem mulheres, sabe, tem vários programas televisivos, eu não assisto, graças a Deus, assim, não sou mais dessa época, mas tem pessoas que são atraídas por isso. Então, que não seja outra que seduza o seu marido, mas você mesmo, né? Isso. Gente, assistir novela. O que é que você ganha com isso? A não ser que você seja uma terapeuta, uma psicóloga, sei lá, que está estudando histórias ali. Mas a não ser, olha o alimento que você está tendo, colocando dentro da sua casa. Ao invés disso, a gente pode assistir um documentário, um filme que edifica, alguma coisa assim. Mas até as crianças hoje, muitas têm acesso a telas. E as mães pensam que não acessa a pornografia. A gente passa ali, ó, anúncio de qualquer coisa. De repente, o diabo, ele sabe onde é que está a falha, né? Onde é que tem uma brecha. E ele vai trabalhando nisso. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Por isso que, vejam só, as mulheres, o que estão colocando no seu coração é que elas precisam estar fora. Mas não, elas precisam estar dentro. E dentro, preenchidas, elas conseguem ir para fora. Se é uma mulher que está lá fora, apenas, ela está fora da identidade, ela está fora de quem ela é. Então, ela está uma pessoa perdida de si. Ela está uma pessoa doente. Mas quando é uma pessoa que... Gente, em casa... Ai, mas em casa não tem o que fazer, não sei o quê. Tem sim. Tem livro para você ler. Esse aqui, ó. Eu sempre indico. As 5 linguagens do amor. Tem experiência do amor. Peraí. Ah, tá. É aquele, as 5 linguagens. Tá. 5 linguagens do amor. Tem a experiência da musa. Tem tantos livros maravilhosos para a gente aprender a se relacionar, a trazer um lar, uma ambiência de paz, com a nossa essência como mulher. Então, a gente pode se curar e ser essa mulher entregue, sabe? Que ele se arrebate no nosso amor, porque o amor, ele cura, o amor, ele transforma, o amor, ele liberta, o amor, ele gera vida. Mas a mentira, quando a carne reina, é porque a mentira está reinando e a mentira leva para a morte. O que é carnal, apenas carnal, se o seu coração está só em coisas aqui, ele vai levar você para a morte. Mas se o seu coração está em coisas do céu, em tesouros do céu, né? O seu coração está ligado à vida. E não só a vida aqui, porque a gente tem a vida de verdade, a gente vive, a gente não sobrevive nem apenas existe, mas a gente está conectado à vida eterna com Ele. Então, se eu não vivo aqui, nossa, Pai, me ensina a viver aqui. Eu preciso, né? Viver aqui. Como viver aqui? Então, você precisa se curar para ser essa mulher entregue, né? Totalmente entregue para o seu esposo. E esposo também, que estiver aqui assistindo, né? Totalmente entregue para a sua esposa, o homem. E cadê? Então, sobre essa questão, você disse sobre a virilidade, né? Aí você já explanou sobre essa questão da virilidade, né? Uhum. Deixa eu ver aqui algumas anotações que eu fiz sobre isso, Suzy, né? Pode falar. Não, porque a coisa mais interessante é que a força da mulher, ela está exatamente em saber comunicar da forma certa, da maneira certa, e saber envolver o seu
cônjuge, ou, né, saber envolvê-lo com sabedoria. Isso é a força da mulher. Ela consegue tudo que ela quer, né? Eu acho que você deve falar isso nos próximos versículos, talvez. Uhum. É Mas verdade. Ela tem uma força de influência muito grande. é, e o poder de sedução para o seu marido, né? Uhum. Hoje em dia os papéis estão, assim, as mulheres, elas, como você disse, tem mulheres abusadas que se sentem, sabe, que são abusadoras porque é o que elas aprenderam, né? Uhum. É o fio de condução delas. Então elas acabam sendo abusadoras o tempo todo. Uhum. Ah, É verdade. Ah, pode deixa eu só colocar uma coisa aqui, que a mulher, ela pode exercer o poder sobre o homem enquanto que? Enquanto ela, enquanto ele for filho. É o que a mãe de Lemuel fez, né? Eita. É o que a mãe de Lemuel fez, né? Ele é menino, ele é adolescente, ela pode exercer esse poder, o poder do conselho, o poder da sabedoria, o poder de saber validar com palavras de afirmação, né? O poder de servir. Então, esse poder a mulher pode dar para o homem, ela pode entregar para o filho. Enquanto ele Uhum. é filho, ela entrega esse poder para o homem. Aí, quando ele se tornar homem, aí sim, essa autoridade ou esse poder, ele pode exercer com a sua esposa, né? O problema é que nós hoje vimos meninos ainda, homens que não se tornaram homens, que ainda estão meninos, que aí entregam esse, né, que entram num relacionamento ainda sendo, não sendo viris, né, não tendo essa virilidade, né, Encontra mulheres viris. e encontra mulheres, aí ele quer, exatamente, ele quer buscar a virilidade na mulher, porque ele não tem, ele precisa de alguém para mandar. Se ele sempre se tornou, né, se ele sempre precisa de ser mandado, ele sempre precisa de ser, né, andar no açoite para funcionar, então ele vai buscar mulheres viris. Isso. Tá? E filho, ó, filhinho da mamãe geralmente atrai mulheres viris ou e mulheres rígidas também, né? Que é filhinha do papai. E ela, já no caso dela, ela tem virilidade. É uma mulher que quer controlar, é uma mulher que quer dar conta de tudo. Então, assim, vocês casaram certinho. Se o seu marido é assim, é porque você também é assado. Entende? Ai, porque a culpa é dele porque ele não está no lugar dele. Você está ocupando o lugar dele. E você, porque você atraiu o homem para ocupar esse lugar, porque você estava desrespeitando esse lugar. Mas Sim. agora tem solução. Você fala filhinha do papai, exatamente, é porque eu queria entender. Você falou filhinha do papai e filhinha da mamãe. E o filhinho da mamãe. Então, é exatamente essa posição trocada, esses papéis trocados. O filhinho do papai é a mulher que é viril. É isso. E Ou não? é assim, não significa totalmente o papel trocado, mas eu vou explicar E assim o filhinho rapidinho. da mamãe seria um homem emasculado. Seria um homem emasculado. Ou seja, isso É, é na. é masculado. É um homem que é, ele é fraco emocionalmente. Uhum, É um menino mesmo, tem atitudes de menino. Aí ele vai encontrar o quê? Se ele tá um menino, ele vai querer encontrar uma mãe. E uhum, as atitudes de uma mãe, né? Uma mulher viril, ó, se ela tá o coração casada com o pai, ela fala assim: "Nossa, o meu pai é o melhor". Jamais eu vou encontrar um homem, né, igual a ele. E não encontra. Na verdade, uhum. e ela que vai encontrar, ela não é encontrada. E daí, quando ela encontra alguém, um homem, na verdade ela encontra um homem, ela encontra um homem menino. Porque daí não vai ser melhor do que o pai dela. Porque às vezes ela também julgou o pai. É, às vezes também ela está nesse papel porque a mãe era muito. Ela, na mente dela era muito submissa, e ela não sabe nem o que é submissão. E já começa a julgar.
Nossa, minha mãe era muito submissa. Nossa, meu pai era muito isso. Meu pai era muito... Ah, meu pai era muito mole. Minha mãe mandava em tudo. Então, assim, ou tá repetindo, né, a relação dos pais, ou tá fazendo o contrário porque julgou. Ou porque teve dó. Tudo isso não leva pro buraco, né? É julgar, é ter dó, tudo isso leva pro buraco. Porque quem sou eu para ter dó da minha mãe? Que ela Uhum. tão forte, se ela aguentou isso, se ela passou por uma situação assim, ela foi forte. E eu nem precisei passar por aquilo, estou aqui reclamando. Olha só, quem é mais forte, né? Então, ter dó é eu me colocar num pedestal de que eu sou melhor do que outra pessoa. Falar assim, nossa, tadinha, nossa, como ela é fraca. Nossa, aí eu preciso ir lá para fazer alguma coisa, porque senão ela não consegue. É esse o olhar de quem tem dó. Não é um negócio de boazinha, gente. Isso é horrível, porque isso é um pedestal de boazinha. Então, o que essa menina vai encontrar? Ela vai encontrar um homem menino. Mas foi isso mesmo que ela quis encontrar inconscientemente. Aí depois que já aconteceu, já casou, mas tem jeito, né? Você vai entrando devagarzinho pro seu papel, você ficar cobrando dele, faça a sua parte. Um dia eu falei assim, Deus, mas quem eu vou procurar ajuda? Quem pode ajudar? O que eu tenho que fazer? Não sei o quê. E ficava o tempo todo. Deus falou assim, minha filha, quem muda o homem sou eu. O Espírito Santo é que toca e transforma. Não é você, não. Vá, olhe para você, vá cuidar de você. E eu, que tapa na minha cara. Aí aqui Uhum. eu descansei, por quê? Eu queria estar controlando as situações. Eu queria estar controlando o outro. Gente, Deus não controla a gente. Imagina a gente querer controlar. Então é isso. A mulher a rígida, ela tem essa de estar controlando. Por quê? Ela é insegura, ela não está totalmente entregue também. Então ela tem aquela insegurança. Aí tem, sabe, aquele assim, ó, uma terceira opção, precisa estar aqui na agulha, porque eu não posso sair perdendo com isso. Que é uma dificuldade de se sentir traída, trocada ou perdida. Essa é uma dor, né, desse traço, da pessoa que tem esse traço mais alto. Aí ela faz assim, não, eu preciso ter outra opção. E provavelmente esse príncipe, né, que se tornou rei, Lemuel, talvez ele tivesse ali, né, uma quantidade boa, não sei, de rigidez do traço, mas ainda assim ela trouxe isso, e foi muito importante ela trazer, porque essa mulher viril é assim, ela quer controlar. Se o homem chega em casa, olha só, gente, ela faz tudo, faz demais, então quem faz demais também está desrespeitando. A gente faz e espera receber. Nossa, a pessoa pode receber. A pessoa Uhum. pode dar. Então, por quê? Se é tão bom dar, porque eu não posso deixar, eu não posso permitir proporcionar com que a outra pessoa sinta esse algo bom também que é dar, enquanto eu recebo. A gente Uhum. pode, né? É egoísmo até. Então é isso, a mulher viril, ela fica, sabe, é aquela mulher forte, é aquela mulher que dá conta de tudo, ai, eu aguento, é aquela que, ai, eu sou muito executora, e se acha, assim, fala num tom, assim, de um prazer. Gente, assim, eu sou executora, eu sou a pessoa que faz, só que eu escolho o que eu faço e permito com que o outro faça parte dele. Uhum. Então, é isso. É a questão da virilidade, né? E do homem, quando ele é filho da mamãe, ele não tem força de homem. Ele não tem a força do homem. Ele ficou na esfera da mãe, né? E a menina ficou no do pai. Então, a gente a gente aprende a feminilidade com nossa mãe, independente de como ela agia. É com a mulher que a gente aprende a ser mulher. A gente Uhum. não aprende do Espírito Santo. Então a gente aprende também a essência da mulher com o Espírito Santo. E você foi formada, gerada para ser a mulher. Isso aqui é muito importante. A esposa e não a outra. Quando você é a outra, você está sendo a outra mesmo, porque o seu homem não é aquele. E isso não é simplesmente porque se você está nesse lugar, nesse papel, passando por essa situação, ou você conhece alguém, não é porque simplesmente aquela pessoa quer. Ela tem uma questão.
Às vezes é porque sei lá, o pai traiu a mãe e foi muito julgada a mulher lá. Ou o pai estava num relacionamento e deixou aquele relacionamento para ficar com sua mãe. E aquela mulher foi desrespeitada, o lugar dela foi desrespeitado. Ela saiu dali com muita dor. Aí o que que acontece? Deus fala para a gente amar. E amar é respeitar. Você respeita as pessoas, o lugar delas. E quando a outra pessoa é exclusa, é desrespeitada, vem a vida, vamos dizer assim, vem a vida para lhe mostrar a realidade como é. Assim, querida. Aí o que acontece? Uma filha daquele relacionamento, por exemplo, pode acontecer, ela vai e para honrar aquela mulher, e é um amor cego, né? Para honrar aquela mulher que foi excluída, desrespeitada, ela começa a fazer aquilo. Ela começa a atrair homens que não são delas, que não são delas. Só que eu estou trazendo aqui a consciência de que você foi feita, você foi formada, você foi gerada para ser a mulher do seu marido, a esposa do seu marido e não a outra. Se você está nesse lugar, foi mentira. O diabo, ele contou uma mentira. Você acreditou numa mentira diante de situações, diante até de alguém que soltou algo, né, que declarou algo sobre a sua vida. Mas você pode perguntar, pai, por que eu atraio isso? Por que isso acontece comigo? O que eu preciso aprender com essa situação que está acontecendo aqui? Porque eu sei que não agrada o teu coração. O Senhor não me fez para isso. O Senhor não me formou para ser a outra ou para estar nessa situação, para estar prostituindo o meu corpo. Se é na pornografia, na TV ou se é com várias pessoas. O Senhor não me fez para isso. Me mostra, me ajuda. E o Espírito Santo, ele ajuda. Ele traz o caminho, né, da cura e você se liberta disso. Então, se você atrai homens que não são seus, que você pode estar honrando, né, alguém, ou enfim, pergunta para o Espírito Santo que ele dá a resposta. E você pode ter repetido, ter julgado, ou a sua mãe pode estar repetindo também, né? Ou a sua mãe ter julgado, ter tido dó de um casamento que, sei lá, teve traição, se acabou, algo do tipo. Gente, isso leva a gente pro buraco. Julgar e ter dó. Ou se você atrai, né? Então, talvez você seja rígida. E o traço rígido no corpo é aquela pessoa, sabe? Que tem um corpo harmonioso, aquela pessoa que ela chama atenção, ela tem uma beleza tão nata que ela, vamos dizer assim, que ela seduz sem seduzir, sem querer seduzir. É natural que ela haja assim. Só que quando a gente está na dor da rígida, quando a gente está doente, né? E muito na dor, a gente usa essas características que a gente tem e acontece coisa ruim, que desagrada o coração de Deus. Mas quando a gente está curada, é uma rígida curada, ao invés de seduzir outros lá fora, a gente vai seduzir nosso marido. A gente vai saber como se vestir com elegância e não usurpando e falando assim, escancarando cada detalhe do seu corpo. Não precisa você usar o seu corpo e nem mostrar que o seu valor está nele. O seu valor está em quem você é. E o seu corpo Tremendo. é o seu marido e o dele é o seu. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? E começar a mudar, porque se tem algo ali torto, não tá legal, tem algo que precisa ser olhado. E olhado e corrigido, né? E, então, tem situações de abuso, julgar, ter dó, coração casado com os pais, eu falei. Que mais? Então, assim, ó. Ah, tá. Quer falar? Entendi. Pode falar. Não, você está falando sobre a questão com os pais que você falou. Eu não entendi. Quando o coração, que é o filhinho da mamãe, né? Ele tá lá casado com o coração dele tá casado com a mãe. Casado com os pais, isso mesmo, tá? E daí a esposa sempre fica em segundo lugar, terceiro, quarto, quinto. Primeiro é a mãe, né? A mamãe. Aquele filhinho da mamãe. Não tem força, não é um homem viril, não está, né? O homem viril. E a outra
coisa, é assim, ó, cuide de você. Cuide de você. Você merece. Você é preciosa. Você é algo tão valioso. Você é alguém tão valiosa. Muito, muito valiosa. A Bíblia fala, né, que a gente é muito valiosa, muito preciosa. E aquela mulher doente, infelizmente, ela gerou um movimento que feriu muitas pessoas e até hoje fere. Até hoje, né, continua caminhando. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, ela começou com o feminismo, né? Tem E a várias gente... feministas que realmente tiveram um histórico muito difícil. Essa Simone de Beauvoir mesmo foi a Frida, sabe? É uma mulher que foi tratada como um homem na sua identidade, entende? Ela não se sentia bonita, foi tratada como um homem na sua identidade. O que ela se tornou? Alguém que propagou uma mentira, um sofisma, uma mentira, não sei, né, quantos que estão aqui que concordam ou não, mas sobre essa questão uma mentira em relação ao feminismo, porque o feminismo não é só buscar os direitos da mulher, mas o feminismo é distorcer a identidade da mulher, é destruir a identidade da mulher no lar, tá? Né? Trazer essa desconstrução. Mulher não existe. Mulher é algo que foi criado por uma sociedade, não existe. É isso, assim, desconstruir. É isso, olha que loucura. Olha, e ela, né? Ela, eu falo dela assim, mas teve outras também, né? Sim. Ela, ao invés de focar em algo que ela queria, que ela achava e que tinha falta ali, ao invés, ela focou nisso, ao invés de focar em quem a gente de fato é e no privilégio, né, que a gente tem. Olha, gente, o homem foi feito lá do pó da terra, a gente foi feito da costela e a gente foi feita. Olha só, tem uma frase assim, ó, o homem serve ao feminino e a mulher segue ao masculino. Ou seja, ele tá ali para nos servir. Aí tá a submissão. O que é submissão? É estar sob a missão do homem, ou seja, estar abaixo da missão dele. E que missão é essa dele? É trazer segurança, é prover, é cuidar, é amar, é proteger, é ir na frente, é ir para a guerra. E o que a gente faz? Eu não. É independente. Eu sou independente. Então, assim, a gente abre mão dos privilégios que a gente tem como mulher. Ser protegida, do homem carregar o peso, sabe? O físico, como eu falei até na primeira live, né? Que eu não tinha percebido, me atentado, mas numa conversa, uma mulher falou assim, porque ela pegou peso, aí ficou com problema eu acho que é o útero ou é o ovário, uma coisa assim. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, então o homem não tem. Por isso que o homem pega peso, né? Na minha mente, né? Aí eu falei para outra pessoa, né? Eu falei assim, nossa, olha só, o homem não tem problema, né? Em ovário, nisso. E a gente, quando pega, quando pega peso. Ela falou assim, era para o homem ter também, para ele sentir, né? Isso e aquilo. Eu fiz assim, mas quem era que ia pegar o peso? Em nome de Jesus? Quem ia pegar o peso pra gente, mulher? Aí, aí assim, o homem, ele completa a gente de alguma forma e a gente também completa ele de alguma forma. Senão Deus tinha feito só um e pronto. Não tinha feito mais, né? E é isso. Mas a gente está falando sobre essa força mesmo, da mãe de Lemuel, que escreveu Provérbios 31. E é um provérbio, ela jamais, né, Josi, ela jamais talvez poderia imaginar aonde chegou, aonde iria chegar esse Provérbios 31. Olha, estamos Isso. aqui falando dele. E o tempo todo, ele não, ano após ano, ele é mencionado, esse Provérbios 31. E ele já é tema de vários livros,
né, tema de muitos e vários livros que inspiraram mulheres, e é isso que a gente tem que disseminar. Esse Provérbios 31, nós estamos no mês de março, estamos realmente fazendo apologia à mulher. E o que nós precisamos de declarar é que mulher, sim, é a essência do lar, é a essência do homem, é a essência dos seus filhos, é a essência do potencial no trabalho. A mulher, ela pode trabalhar ali dentro de casa e fora. Ela dá conta de tudo, porque ela tem essa essência do poder do Espírito Santo na vida dela. E a gente precisa disseminar isso contra toda palavra de ordem do mundo que tem falado do feminismo, que tem falado desse caos de que a mulher ela tenha uma força para disputar com o homem. Não. Sabe a força que ela tem? É aquilo que nós começamos a comentar. Ela tem a força sobre o homem quando o homem ainda está sobre a autoridade dela. Mas ela tem uma força maior quando ela é casada, que é essa essência do feminismo, e não da feminilidade, e não do feminismo. Então, a gente tem explorado isso aqui, esse assunto, tá? Obrigado, Sandra. A Sandra falou aqui também, ó, Provérbios para os dias de hoje, atualizadíssimo para o século XXI. Exatamente. E nós precisamos atualizar, a nossa boca precisa de verbalizar isso. Por quê? Porque tanta mentira tem sido falada nas escolas, nos trabalhos, nos movimentos sindicais, como se fala, de uma forma geral, né? Nas faculdades. E a gente é o quê? A gente vai ficar no lar falando caladas, porque nós temos uma história. A Josi está trazendo aí um potencial, ela já vai escrever esse livro também, né, com base em Provérbios 31. Então ela está disseminando essa história. Nós temos um potencial. A Sandra, ou Josi, depois a gente pode até convidá-la também, porque ela faz parte de um movimento ela trabalha com mulheres empreendedoras, né? Então, ela faz parte de um movimento de mulheres aí que se descobrem a cada dia como na sua essência. É uma mulher potencial, né, Sandra? Então, estou aí te divulgando, porque a gente pode colocar você em algumas lives aí, tá bom? Pronto. A Cris falou também uma coisa, que quando a mãe ensina a seus filhos, eles não se perdem pelo caminho. Fato. Isso é fato. Quando a mãe ensina, né, o que a Bíblia nos ensina a criança, o caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. E é isso que a mãe... Gente, filho do meu marido. É assim, né? Sério. Então tá. Você viu? Eu falei com você, não sei aqui. Mas aí ele arrumou um trabalhinho que eu falei que ele gosta, o tempo de qualidade para ele é importante, né? Que a gente falar. E aí, mas ele arrumou um trabalho, então ele tem que sair agora. E aí ele falou que volta para almoçar comigo. Até o almoço a gente já acabou. Legal, porque olha só, gente, aqui ó, ela tá dedicando, né, o tempo dela e eu também agradeço, tá, Gi? Você tá aqui contribuindo na nossa vida o tanto que você não tem noção, porque aquela mulher, a mãe de Lemuel, ela citou aquelas palavras, jamais... Eu estou falando aqui, só um pouquinho. A Angélica também falou uma coisa, ó, na faculdade eu ouvia muito sobre feminismo. Tá de fato, né? E quem não tem uma base bíblica, seu pensamento é distorcido. Isso. Você acredita naquele discurso,
muito bem arrumado. Muito bem arrumado, Angélica. É um discurso que convence qualquer um se não tiver essa base bíblica. Eu sei de filhos, ó, minha filha foi influenciada por essa, sabe? Infelizmente, ela foi influenciada por esse pensamento. E quantos temos aí filhos ou sobrinhas e que hoje em dia na faculdade começou a ter essa influência. Foi influenciada, mas é claro que no lar a gente desconstruía. O que acontecia? No lar a gente estava desconstruindo tudo aquilo que eles tentavam construir nas escolas, né, na faculdade. Sim. É isso mesmo. Para fechar o Tá. comentário de Ivana que a gente leu lá no início, para mim responder para ela, né? Aí que eu falei assim, que bom que a gente, né, contribui na vida dela. E outra coisa, não é que assim, não é que você não pode receber, né, em algum momento do seu marido, pode sim, mas não ficar com essa expectativa de que ele que tem que transformar, ele que tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, você tem que fazer, é você que está aqui. Deus está falando para você. E você, como uma mulher sábia, virtuosa, feminina, preciosa, você tem esse poder de influenciar com a sua transformação. Você não vai precisar ficar falando para ele, olha, eu aprendi sobre linguagem do amor e você tem que fazer isso. Ele não tem que nada. Agora, você, com respeito, você pode chegar para ele e falar assim, eu sei a linguagem do amor dele, então eu vou falar na linguagem do amor dele. E vai começar a encher o tanque, né, de amor dele. Daqui a pouco vai estar um homem transformado, porque você está transformada. Então, começa com a gente, né? Começa conosco. A mãe de Lemuel estava ensinando ali, ó. Primeiro você, filho, você é esse homem aqui, aí você vai encontrar uma mulher assim. Então, primeiro a gente, né? E depois é automático, não tem como. O nosso brilho reflete, né? No outro. E que bom que você está aqui. E o orar é essencial, e você orou, né? E Deus está dando resposta, porque a oração, orar é a conversa com Deus, e a ação, o que Ele está direcionando? Ele direciona através da Bíblia, através de pessoas que tiveram, receberam uma mensagem ali também, né, da Bíblia, como a gente aqui tá falando, né? E é isso, para fechar, e é muito bom. Que bom que você está aqui. E, ó, uma coisa que você falou do empreendedorismo, né? Sim, assim, ó, a gente dá conta, né, de muitas coisas, só que se a gente quiser, a gente precisa ter o quê? A consciência de que nossa prioridade é nosso lar. É o nosso lar. E, gente, se você for procurar, tem muita coisa para fazer. Você tem o seu filho para educar, para ensinar, para corrigir. Você tem um lar para edificar, para trazer a essência feminina, para trazer a essência de paz. Você tem tanta coisa, e isso vai ser automático ir para fora. Aquela mulher, a mãe de Mel, ela estava ali ensinando o seu filho, mas automaticamente estava indo para fora. E até hoje chega nas nossas vidas e nos ensina. Então, isso de querer ficar assim, ó, na cabeça, e tem que trabalhar fora, veio do feminismo, veio dessas coisas. E a gente não foi feita. Mas se a gente quiser, a gente vai, sabendo que é a nossa prioridade é nosso lar. E depois não ficar cobrando. É tipo, eu trabalho fora também, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele não tem que nada. Ele tem a responsabilidade dele de ir para fora. E você tem a sua responsabilidade de estar dentro. Agora, se vocês concordaram, né? É a possibilidade que você tem. Você consegue, além do seu lar, ir para fora, tá tudo bem. E vai concordar com ele, e tá tudo bem. Vai edificar. Porque também, se você edificou dentro, você consegue também levar essa mensagem para edificar fora também. As mulheres, né? A mulher virtuosa que se fala, né? Você vai decifrar aí depois nos próximos versículos, outro dia, fala do empreendedorismo, da mulher que vai, né, que vai buscar o seu sustento, né, fora. Então, mas não, como você disse, não desfazendo ou de um acordo que tem com o casal, né? De um acordo que tem com o seu cônjuge.
e com a prioridade do seu lar, né? Os versículos mesmo, eles trazem essa essência da ordem, é um princípio. E ela, primeiro, ela cuida... Gente, tem um versículo assim, um após o outro. Ela faz roupas para a sua família. Ela ajuda, ela transborda em outras pessoas. E ela empreende. Ou seja, primeiro é o seu lar. É sempre assim. Como é que uma pessoa... A primeira empresa, eu acho que foi num Casamento Blindado, o livro que eu li, e falou assim, ó, aquilo me tocou, né? A primeira empresa e principal é a sua casa. Eu fiz assim, uau. Então, se você quer ter uma empresa lá fora, mas em casa, tudo em desordem. A base é a família, né? Se ela tá bem, a gente consegue ficar bem para ir, né? Também para empreender. Então, a mulher virtuosa, olha, e ela delegava, né? Então, se tem algo que a gente não consegue fazer, ou enfim, vai ficar pesado, ou para ajudar, a gente delega. Mas a gente vai falar isso mais para frente. E esse livro aqui é o privilégio de ser mulher. Se vocês puderem comprar, né? Ela fala sobre o olhar de Simone de Beauvoir, o olhar do feminismo, e o olhar cristão. Então, é muito lindo. Ela traz, assim... Até onde eu tô de novo. O privilégio de ser mulher. Quem que é a autora? Quem que é? É porque eu não sei ler, eu acho que não sei se é em inglês. É Alice Von e alguma coisa aí. Ah, tá, ao contrário, tá virando. Heidler. Tá ao Deixa contrário, eu- então. Deixa eu virar a câmera para mostrar. Ai, tá muito... Às vezes alguma delas já conhece. Pois, Aqui, o privilégio de ser mulher. mulher. Vou anotar aí. Alice Von. Abaixa só mais um pouquinho, porque tá difícil. Ah, tá. Heidebrand. Né? Pronto. É Hildebrand. Pronto. É esse nome aí. Aí, é muito lindo esse nome. E, gente, a gente precisa encerrar, né, para fechar. Aí eu falo, uma mensagem aqui para vocês, né? Cuidem de vocês. Ame você. Cuide de você. Porque você só tem esse corpo. A vida aqui, ela passou, né? Acabou. Então, desfrute desse presente, né, que você recebeu, que foi a vida. Desfrute da sua família. E cuide do seu homem. Sabe o que é importante? A gente, hoje mesmo de manhã, eu falei assim, gente, eu tô assim, numa situação que, né, tudo cai, né? Porque depois de 50. Aí hoje, quando eu fui passar o meu batom, fui olhar no espelho, e assim, minha boca tá ficando mais assim, eu falei, gente, tô precisando de botox da vida e tal. Mas mesmo assim, eu vi falando com meu esposo isso. Mas aí o que acontece? Eu já olhei no espelho, eu passei um batom que valorizou os meus lábios. Eu falei assim, gente, eu não preciso só de ter que ter os recursos, ter que ter dinheiro para ter os recursos para fazer minhas harmonizações faciais. Eu posso ter um recurso, né, que vai valorizar um pouco mais os meus lábios. Por exemplo, né, o meu nariz é diferente, é mais fininho, então eu preciso de potencializar os meus lábios, então tem que ter um batom que vai ser assim, tipo um batom que vai fazer esses lábios igual da Josi, bonitão aí. Não é só. Aí eu falei assim, gente, eu tô me sentindo bonita hoje. Então é isso, eu preparar, né? Levantei, fiz lá né, meditação, os meus recursos, oração, tudo. Mas depois, não é que eu tô bonita, então eu não preciso só dos recursos. Eu não tenho uns recursos, mas eu tenho outros. Então, o essencial é eu amar a mim mesmo e cuidar, né? Cuidar de mim. Então, é essencial isso mesmo que você disse. É olhar no espelho. Peraí, o que eu posso fazer para melhorar? Para eu poder falar assim, eu sou linda. Eu sou muito
Eu sou potencial, eu ia falar outro nome, mas eu sou uma potência, eu sou linda. E quem vai me admirar, se eu me admiro, eu sei aquilo que eu sou em Deus, se eu me admiro, qualquer outra pessoa vai me admirar, né? Isso, porque você se vê os primeiros seu valor, né? Ó, Cris falou assim, quando cuidamos de nós, esse cuidado reflete no outro, nos filhos, no esposo e em quem está perto até, né? Reflete. Verdade. E Verdade. também cuide do seu homem, cuide do seu casamento. Não, não abra mão, sabe? Não deixe assim a vida levar, o tempo resolve. Não, você só está perdendo tempo e está desfrutando dele. Então, ofereça o seu melhor. Ó, gente, coloca um. Olha a dica. Eu ouvi isso de uma mulher, nunca esqueci. Ela falou assim: quando você for ter relação sexual, né, com seu marido, coloca convida o Espírito Santo. Eu fiz assim, oxe, convidou o Espírito Santo na hora lá? Ela disse, é. Ela fez assim, minha filha, isso é um presente de Deus. É verdade. Então, assim, no ato sexual, a gente está glorificando, a gente está adorando através do nosso corpo. Olha que poderoso isso. Isso é adorar a Deus quando a gente está dentro do nosso casamento, né? Adorando a Deus através do nosso corpo, através do ato sexual. Então, faça com que seja o mais leve, né? O melhor possível. Coloca uma música. Primeiro convida o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda, me conduz aqui. E esse namoro aqui, esse momento aqui vai ser o melhor de todos. Toda vez você fala isso, né? Porque toda vez vai ser melhor do que antes. E convida ele para ir, né? Busca a pastora Ângela Cirino, Eliane também, para você ir melhorando. Muda a sua alimentação. A Ariane Marques, ela é perfeita, assim, ela é muito boa também nisso. Ariane Marques, não sei se vocês conhecem. Mas ela fala da sexualidade como uma liberdade, e ela é cristã, e ela fala com uma propriedade que é tremendo, sabe? Sobre esse poder da sedução da mulher, sobre, por exemplo, vamos colocar, às vezes, eu não estou me sentindo sedutora porque, né, tô com barriga demais. Mas você tem estratégias para você colocar um body, por exemplo, ou alguma coisa que vai valorizar, por exemplo, seu bumbum, mas desvalorizar só. E homem não se importa com isso, mas só que se você se importa, você se sente melhor, você tenha recursos para, né? Para se sentir melhor. A gente é muito criativa e consegue, né? Não quer mostrar a parte assim da frente, tá com a barriguinha e que você não se sente muito bem, mostra assim a coxa, mostra o bumbum, dá um jeito. A gente é que vê isso, ele não vê, não. O que ele, né, é o que a gente tá ali proporcionando. Claro que eles, assim, eles estão vendo, né, gente? Mas eles não se importam tanto quanto a gente. Então, mudem a alimentação. Ó, a dica de Cris, faz uma caminhada, se alimenta bem, bebe bastante água. Cuide do seu corpo, cuide de você. Você só tem esse corpo magro, gordinho, normal. É o seu corpo. É o seu corpo. Eu quero ver vocês fazendo o exercício e marcando a gente, tá? A gente quer acompanhar vocês. Então, muda a alimentação. Isso influencia muito. Pode acompanhar alguém, né, que dá dicas de alimentação. Você pode pesquisar. Começar a fazer alimentos diferentes também para a sua família. Tanto para você quanto para o seu marido, para seus filhos. E também naquela hora, sabe, outra dica? Você coloca uma música de fundo, assim, bem romântica. Assim, amor, hoje... É poderoso. Eu tive essa ideia aqui. Eu Poderoso. Ativa, né, a nossa serotonina, ativa os nossos sistemas neurais, assim, que te deixa bem livre para você amar,
Isso mesmo. Aí separa um tempinho assim, reserva um tempo e fala assim, hoje eu vou pesquisar algumas músicas bem legais. Pode ser internacional, e você coloca a tradução lá para você não ficar escutando qualquer coisa, né? Com certeza. Mas você pode colocar música romântica lá, pode colocar sua música de fundo. Gente, dá um jeito. Vocês vão dormir com aquelas roupas horrorosas de vereador, de prefeito, uma roupa Aham. toda horrível. Gente, vai dormir assim, linda. E se você tem ainda aquela questão, tem muita religiosidade, sofreu abuso, então tem muitas coisas aí que precisam ser vistas, mas você vai mudando aos pouquinhos, já fazendo um pouquinho de cada vez, Sim. né? Muda a alimentação, começa a fazer uma caminhada, um alimento gostoso e saudável, começa a cuidar do seu corpo, você vai ver a diferença. É outra coisa. E quando você prioriza esse momento, né, com o seu marido, ele vai ver, fala assim, nossa, ela está cuidando da gente. Com Ela tá certeza. fazendo algo tão bom, tão precioso. Ele tem E o que força é para fazer interessante a parte dele, né? a mulher precisa entender isso. Assim, igual a gente está falando sobre a questão da força, né? Da mulher da força. Se ela entende que o homem, sabe, o homem viril, para ele ser viril, ele precisa de ser validado nessa questão sexual. Ele precisa de ser validado, ele precisa de ser reconhecido como homem, reconhecido como alguém que vai, para ele, faz parte da identidade, do DNA dele. Então, muitas mulheres, às vezes, falam assim, nossa, mas ele só quer sexo, ele só quer sexo. Isso faz parte da Uhum. identidade viril do homem. Mas o sexo, ele é bom para você também. O sexo é bom para nós também. Porque quando a gente se entrega, assim como a Josi está dizendo, quando a gente se entrega dessa maneira, primeiro, convidando o Espírito Santo para estar junto conosco. Eu me lembro que no ato, sabe, agora, assim, quando eu estava assim, chegando no ápice, eu falei assim, obrigada por isso. Meu Deus! Tem coisa melhor, gente. Você soltar um aleluia naquela. Uma hora que minha esposa até falou assim, mas você ficou rindo, eu falei assim, gente, mas o êxtase, é muito gostoso, sabe, essa explosão de alegria que a gente convida o Espírito Santo para estar junto, é potencial, é uma potência, você se sente, como se diz, você sente que é a coisa mais gostosa que existe. Uhum. Muito mais gostosa, sabe? E aí a sua energia dobra, a do seu marido fica assim, sabe? Ele fica totalmente disponível. É daquelas que falam assim, até o cartão de crédito é mais, é mais susceptível. Tem algumas que falam, ele fica mais disponível, sabe? Mais solícito às suas questões, mais sensível às questões da mulher, porque Mais você aberto. tem a validar o seu marido, né? E às vezes o marido é fechado, né? Por causa de religiosidade, muita. Só que você tem um jeitinho e consegue sim. Agora, para alcançar isso, você precisa estar no seu lugar. É respeitar o lugar dele de homem, do seu. Não, esse lugar aqui é seu. Não precisa falar, né? Verbalizar com ele. Você fala para você, esse lugar aqui é dele, o meu é esse. Então eu vou pro meu lugar. E Uhum. nesse lugar, esposa, você está no seu lugar, o lugar para o homem ser homem está disponível para ele ser, né? Para ele ocupar. E então é isso. Cuide do seu homem, cuide do seu casamento, né? Você tem o seu lugar que é só seu e respeite o dele, né? Isso é muito, muito importante. E você nasceu para ser amada, ser cuidada, respeitada, porque você é merecedora. Permita ser cuidada, né? Você é merecedora de ser amada, permita ser cuidada. E, e quando fala aqui do respeitada, quando você enxerga o seu valor, você se respeita, o outro vê e também a respeita. Uhum. É isso. Gente, meu Deus do céu.
todos os dias assim, ó, o Espírito Santo tá, pá, chegou a hora. É a hora exata, todos os dias. Eu tô assim, incrível. Hoje, foi muito bom. Ai, só fechando aqui, que eu me lembrei quando você falou sobre a questão do homem, tem mulheres que elas oram, sabe, durante esse período, elas oram exatamente isso para seus maridos. Deus, não permita que o meu esposo visite outros lugares. Sabe, às vezes segura até naquele membro. Não que ele visite outros lugares que não seja a casinha dele, que é a minha. Entendeu? Que visite outras casas. E é isso. E se fosse melhorar ainda mais, né, o que você falou, ao invés de você dizer assim, não deixe que ele visite outros lugares, você fala assim, permita que ele só visite esse lugar. Exatamente. Que ele se Você vai sinta... estar focando que você... Isso. Entende? Abençoa. Quando ele estiver dormindo, você vai lá e ora, sabe? Edifica. Traz uma oração, faz uma oração assim. O meu marido abençoado e honrado. Ah, como ele é lindo, como eu amo. Como ele é respeitoso. Como ele é respeitado. Né? E começa a declarar mesmo sobre a vida dele. Ângela Cirino, ela falou assim, que uma vez, essa parte é sobre a força, né? Porque eu me lembrei. Ela disse que estava namorando, né, com o marido dela. Aí os filhos perceberam, né? Como ela saiu toda diferente. Sim. Ela estava toda diferente, o pai estava muito bom, muito feliz. Aí eles falaram assim, mãe, vocês já estavam fazendo isso. Aí eu falei assim, o quê, filho? Mãe? Aí eu falei assim, filho, ele é o meu marido? É claro. Sabe? Ela trouxe isso, porque os pais também, às vezes, tem momentos, claro, né? De falar, né, sobre esse assunto. E que sejam os pais a falarem, porque se for outra pessoa lá fora, vai ensinar de forma toda torta. E você não é o seu marido, né? É a sua esposa, e você pode sim. Agora, claro, com respeito, assim, em relação a. Enfim, vocês estão entendendo. Para que seja um momento que ninguém nem perceba. Os filhos só perceberam porque eles saíram felizes, diferentes, né? Dali do quarto, enfim. Mas aí, né? Foi muito, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Gi. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por tudo, né? Chegamos no final e vamos continuar aí sendo essas mulheres inspiradoras e que inspiram a outras. Né? Você continue assim. Tá bom? Educação sexual tem que ser desde recém-nascido, sem sexualizar. Gostei! Ela entrou e já, olha, bacana, parabéns. Gratidão. Chegou no fim, mas já chegou chegando, viu? Grande. Olha, ela trouxe a frase, eu não consegui expressar, né? Ensinar sobre educação sexual sem sexualizar. Olha só, que coisa linda. Tem que ser desde recém-nascido, sem sexualizar. E na verdade é isso, os filhos saudáveis, os filhos dos pais, né, assim, namorando, olha, agora é o momento da mamãe e do papai. Eu sei de regras de casais que falam isso, olha, quando eu tiver com algum momento assim, você não precisa bater, não, sabe, porque a mamãe e o papai estão namorando. Coloca uma música lá, como você disse, e se tornam mais discretos, mas que os filhos entendam também, que os filhos sabem que é um momento só papai e mamãe, né? Claro, os filhos maiores e tudo, mas isso é importante, sim, como ela disse, educar sem sexualizar. Nossa. E é na infância, no lar que a gente vai trazer essa educação sexual saudável, porque fora a gente sabe que não pode. Né? Você viu lá, né, Jus, que eu mandei sobre a questão do... Uma professora ensinando de forma errada sobre a educação, né? Educação sexual, e enfim. Então, em geral, né, como a gente até citou ontem na live, sobre isso, porque se a criança
ela sabe quem ela é desde casa, os pais que ensinam, quando ela chega lá fora, ao invés de ela ser influenciada por rótulos, ela vai influenciar porque quem ela é e vai também até ajudar outra pessoa, outra criança, a enxergar quem de fato ela é. E não um rótulo, né? Meu Deus, foi muito forte aquele áudio. Muito importante. Aham. Da mãe, né? Nessa questão. É, da cultura familiar. A cultura familiar endossar aquilo que é verdade na vida dos seus filhos, porque aí lá fora não tem como. Eles vão bombardear o seu filho, como a Amanda mesmo falou aqui, que na faculdade ela foi ensinada sobre a questão do feminismo com uma propriedade que muitos acabam caindo, se não tiver um berço e uma base. Então, ensina, coloque nos umbrais da porta, sabe? Vai ensinando no caminho, aquilo que fala em Deuteronômio, né? Ensina no caminho, coloque nos umbrais da porta, fale o tempo todo, para que o seu filho entenda essa verdade e aquilo que é verdade mesmo, né? Isso. Em todos os setores, em todos os aspectos. Nossa, amor, então tá. Um beijo. Muito obrigada, tá? Pela Obrigada, sua gente, ideia. por estarem aqui. Obrigada, Gi, por estar também aqui. Foi muito, muito, muito bom. E, gente, Gi, também é uma das que estão nos bastidores, né? Eu, Luana, ela, Pamela de ontem, e depois já vi mais, né? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, vocês passem, vai no feed, nos destaques, para conhecer mais, né, do movimento. E você também, na verdade, você já é uma de nós, né? Aqui. Mas e além, né, que é transbordar na vida de outras pessoas também com a verdade, né? Então, obrigada, gente, por estarem aqui. Compartilhem, marquem a gente para levar mais ainda para mais pessoas, né? Esse movimento do céu. E obrigada a cada uma. Eu vou citar o nome de cada uma aqui, uma forma de honrar, né? Angélica, Luciene, Cris, Sandra, Vera Lúcia, Rita, Blan, eu não, Blanche, Blandiello, eu acho. coloca Blanche, que tá aí, Blanche é ela. Pronto. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui Obrigada. ouvindo essa palavra tão maravilhosa e contribuindo, né, ricamente em comentários, estando aqui com a gente, tá? Beijo, 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 beijo. Beijo. E até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.